Eu quero, como de costume, cumprimentar-lhes com a paz do Senhor Jesus e vou falar um pouco sobre o medo. A gente está vivendo um período tão difícil, não é? E o medo, ele está cercando de um jeito muito assustador. Eu vou ler no livro dos Salmos, o capítulo 27, apenas o versículo 1. Diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Algumas traduções, elas trocam os termos a quem temerei e de quem me recearei por de quem terei medo. São sinônimos, temer e recear, pode ser considerado sinônimos. Num propósito de nos encorajar, meu irmão, e elevar a nossa autoestima, a Bíblia, ela apresenta alguns homens de excelente testemunho, pessoas realmente de comunhão com Deus, enfrentando situações de medo, que enfrentaram situações assim de pavor. Observando essas pessoas que foram exemplo de fé, e essas pessoas tremendo ali nas bases, eu fico um tanto receoso de estufar o peito e dizer que não tenho medo de nada. Até porque eu não sou doido, eu tenho tino e não há necessidade alguma de querer apresentar uma pessoa que eu sei que não sou. Certamente você já ouviu que contém 365 vezes não temas na Bíblia, uma para cada dia do ano. Talvez até você mesmo já tenha falado isso. Não é verdade, é falácia. Com todas as variantes, todos os termos semelhantes e as inúmeras versões bíblicas que a gente tem, só contém a expressão não temas, irmão João Ribeiro, por volta de 100 vezes, usando inclusive termos similares. O que é que as pessoas querem com isso? Por meio de uma inverdade ou uma coisa não investigada ou não refletida, procurar trazer algum conforto para o temor que é inerente à natureza humana. Mas para vencer o medo, a gente não precisa de criar coisas. O medo, ele não se espanta com esse tipo de expediente, não. E o medo, sabemos, é aquela inquietação que é provocada pela iminência de um perigo ou até ameaça, que essa ameaça pode ser real ou apenas imaginária. E este sentimento, meu irmão, ele vai se alojando sorrateiramente, sabe? Paulatinamente. E mesmo sem causar o menor conforto, o medo ele vai ganhando espaço e tornando o ser humano hesitante, assustado. E pode atingir o estado de pavor se ele não for combatido em tempo. Para piorar cada vez mais a nossa situação, a mídia, eu digo todas as plataformas dela, tem buscado invadir, amedrontar a população. Ora, quanto mais, irmão João Ribeiro, se massificar, se naturalizar notícias ruins, ou enfeitar um pavão que já é enfeitado. Notícia ruim já é ruim por ela. E quando ela vem com exagero, sempre que tiver acontecendo isso, mais aumentará o medo nas pessoas. Mais aumentará também o índice de violência e mais aumentará a falta de temor ao Senhor. Não há ganho algum quando a gente atrai mais medo para nós mesmos. Eu posso ficar distante dessas mídias, ou pelo menos me policiar, para que ela não seja tão nociva a mim. Até porque basta a cada dia seu mal, como o Senhor Jesus falou, né? Quando a gente dá trela às notícias ruins, o resultado são que estamos vivendo pessoas excessivamente medrosas. Claro, todos nós estamos suscetíveis a coisas negativas, pode acontecer um mal com qualquer pessoa, mas atrair formas para eu sair da zona de conforto e ser transportado para o estado do medo, isso pode estar sendo um problema clínico, problema de insanidade, sem contar que pior é porque entristece o Espírito Santo.
Eu cheguei na casa da minha mãe, irmão João Ribeiro, ela com 79 anos, doente, muito doente, as janelas e as portas fechadas na chave, reforço de cadeado no portão, um embaixo, um no meio, um em cima, fora as trancas naturais do portão. Eu disse: mãe, por que essa segurança toda, mulher? Ela disse: meu filho, aqui estão estuprando os velhinhos. Irmão João Ribeiro, um caso isolado havia ocorrido em outro estado. Eu disse: pare com isso, mulher. A senhora fica na frente dessa televisão, por isso que dá nisso. Sabe? E olha que a senhora sempre foi uma pessoa forte. Um desses dias, um colega, bem casado, casamento bem estruturado, ele deixou de usar a aliança de casamento porque um bandido, ele soube, ouviu, que um bandido cortou o dedo de uma pessoa para tirar a aliança que estava apertada. Aí eu perguntei detalhes a ele, eu desconfiei que a história não estava muito bem construída. Aí eu perguntei detalhes e ele nem soube me dizer se era verdade ou se era mentira. Então acredita, irmão Maílson? Aí eu digo: homem, deixe de piração em nome de Jesus. Aí ele voltou a usar aliança, que ele ia acabar encontrando um dissabor dentro de casa. Quantas vezes eu pessoalmente vi pessoas pedalando bicicleta numa velocidade de 30 quilômetros ou mais ali na Rota do Sol e com a máscara na cara, fruto da maldita imprensa cruel. O agravante é que o medo, ele já faz parte da realidade interior de muitas pessoas. Tá lá como uma tatuagem na alma, sabe? Eu não posso, eu não vou conseguir, eu vou ser atingido. Fica aquela coisa, sabe, aquele mistério inexistente dentro da nossa mente. E a pessoa acaba esquecendo essa poesia fantástica que é a vida. Cheguei aqui uma alegria tão grande, um afeto fraterno do irmão João Ribeiro, do irmão Amailson Santos. Isso é o enriquecimento da vida. Nós somos terapeutas mútuos, sabe? Essas coisas faz a vida. E a nossa vida está posta nas mãos de Deus. Ele é que é o protetor. O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? Ou de quem me recearei? Ou de quem terei medo? Essa afirmação, ela é uma arma poderosa, meu irmão, contra o pessimismo. Ela saindo com a sinceridade de alma. Se ela vier teatral, o medo permanece lá. Mas se ela vier pelo Espírito, com a coragem que o Senhor graciosamente injeta no nosso coração, o medo vai-se embora, ele corre. Agora, uma outra coisa, falar sobre medo, vivendo na zona de conforto, é uma coisa muito fácil, não é? Alguém pode até estar pensando isso. O irmão Gilvan está falando sobre medo, mas vive numa zona de conforto. Negativamente, eu não vivo em zona de conforto, não. Por isso, esta minha decisão de trazer, que eu atribuo à inspiração divina, de trazer esse tema hoje, porque eu sei que o Senhor, Ele quer me fazer superar o desafio e permanecer otimista com relação à vida. Mesmo o medo dizendo que está presente. É Ele vindo de mansinho e eu te identifico, maldito. Vá para lá, procure o seu rumo, porque o Senhor é a força da minha vida. Eu entendi que eu estou numa batalha constante, uma batalha espiritual. Uma vez convertido, é assim que a vida fica. E que nessa batalha eu só serei vencedor se eu investir sem cessar com as armas que o Senhor me dispõe. E se eu utilizar essas armas apenas esporadicamente, pode comprar para você também, meu irmão, minha irmã. Toma essa palavra para você. Se eu apenas esporadicamente eu usar essa ferramenta divina que é a comunhão com o Senhor, a confiança no Senhor, mas na maior parte do dia eu emprestar os meus olhos, portas de entrada, viu? Ouvidos e mente, as coisas que me causam medo, é lógico que a minha alma, ela vai absorver aquilo que eu estou lhe alimentando. Preste bem atenção, meu irmão. O medo, ele é abstrato, ele é imaterial, ele é subjetivo. Ele não tem corpo, ele é fruto da ocupação da mente. Só isso. Sabendo disso, eu devo trabalhar o medo que há em mim
com sabedoria, e só Deus que dá. Agora como? Aproveitando até uma certa dosagem do medo, apenas o suficiente para me transportar para o campo da prudência. Nesse ponto entra em cena a confiança no nosso Deus. E é aí, meu querido irmão, minha querida irmã, que episódios da vida do rei Davi facilitam a construção da confiança no Senhor. O perigo está às portas. Ele viveu várias situações assim, mas eu tenho que encarar, e eu vou em nome do Senhor. E o Senhor de Davi é o mesmo nosso, meu irmão, ele não muda. Apesar dessa minha ousadia na vida pessoal, do dia a dia e aqui na rádio, Deus, ele me deixa ter a certeza de que as coisas vão dar certo, de que eu sairei vitorioso, até acontecer, mas ele me deixa naquele suspense, e eu agradeço a Deus por isso. Às vezes eu penso que estou sozinho numa situação, igual a você, meu irmão, igual a você, minha irmã, mas o próprio Senhor, com a sua graça, glória a Ele me enche de garra para enfrentar o medo, mas enfrentar do jeito dele. E é nesses entreveros de batalhas que o Espírito Santo, meu irmão, ele me faz reconhecer que só o Senhor faz, só o Senhor é, que só o Senhor pode, que só o Senhor promove a segurança necessária. O coração confiante, ele não dá espaço para o medo residir, morar. O medo pode até visitar, pode até tentar sabotar a paz, mas residir jamais. A confiança expulsa. O medo, ele danifica a fé, meu querido. Como a gente não quer ser torturado pelo medo, então nos apliquemos na defesa da fé. Olha, o convívio religioso e social, irmão João Ribeiro, se a gente não vigiar, a gente quer essa coisa de vender uma outra imagem, né? Isso reduz a fé. Ora, a fé não é fingir ser uma outra pessoa. A fé não é apresentar uma vitrine arrumadinha para, no meu segredo, eu estar em pânico. Quando tá eu e eu, tá lá o pânico presente. Não é isso. Isso não é fé. A fé, ela é real. A fé, ela tem a racionalidade injetando força nela. É assim. Fé é fruto da graça de Deus e se atrai fé com devoção em segredo com Deus. Sim, senhor. E continuamente, somente construindo uma relação sadia com o Senhor, é que a gente pode dizer com confiança: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? É desse jeito. O peso desse testemunho que Davi dá, nesse Salmo 27, ele se torna mais significativo porque Davi, ele teve todas as razões para viver aterrorizado, viver com medo. Uma outra coisa que é muito favorável para espantar o medo, o raciocínio lógico. O medo vai para longe. É só pensar com lógica. Ouça bem, Marineide está ouvindo e ela vai confirmar isso aí. Há uns 20 anos, eu cheguei em casa para almoçar, eu trabalhava fora, e Marineide falou: Gil, começou a Terceira Guerra, estão atacando os Estados Unidos. Eu respondi na bucha, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Eu respondi na bucha: nem se preocupe, minha filha, essas coisas não acontecem assim de repente. Sabe o que era? Aquele episódio das Torres Gêmeas. Mas já tinham sido divulgado que começou a Terceira Guerra Mundial e ela viu na mídia, acreditou. Por quê? Porque a pessoa que é uma pessoa honesta consigo mesma pensa que todas as outras pessoas são assim. Se eu não sou capaz de inventar uma história, uma mentira do nada, eu vou acreditar naquilo que me vem aos meus ouvidos, né? Foi isso que aconteceu. Marineide nunca ia criar uma história dessa, então acreditou que não criariam. Então, meu irmão, confiemos no nosso Senhor. Peçamos socorro ao nosso Senhor e raciocinemos com lógica e falemos como Davi: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Amém.